Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que o Senhor nos ilumine, nos coloque no centro desse caminho que nós estamos quase que iniciando ainda. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, algum esclarecimento que queira que faça ou que queira fazer para a gente começar. Eu só, Cláudio, Oi. esse roteiro que você mandou, ele é esse livrinho aí que vocês estão refletindo, né? Isso. Tá. Eu mandei a gravação do mês passado para quem quisesse retomar ou quem não assistiu para poder dar continuidade. Eu comecei, mas não terminei. Ainda vou terminar. É muita coisa para ver aqui. Imagine se aí no Piauí tem coisa para ver. Eu tenho, né? Tem gente que não tem, mas eu tenho. Ah, então tá bom. Mas hoje nós vamos então dar continuidade no prólogo. Nós só começamos ele. A questão do nome, itinerário da mente para Deus, está claro para todos? A gente já fez um pouco rápido essa questão do nome, mas é importante porque nós estamos num caminho, como alguém que está vivo, num caminho. Nós estamos a caminho, uma viagem. E não dá para a gente parar, porque a vida nos leva a caminhar, a seguir. O Frei Marquinhos, no vídeo, ele retoma que na Idade Média eles estavam, assim, colocam sempre a caminho, lembra das guerras, das peregrinações, das batalhas, transporte, comércio. Então, é uma situação de movimento de caminho. E coloca, faz uma lembrança, uma relação com a nossa vida. Nós estamos sempre buscando, sempre, e não dá para parar, caminho sempre na transformação. O homem, o ser humano, é a travessia, é travessia. Sempre de um ponto para o outro, de uma questão para outra, e é um caminho que vai passando por diversos patamares. E o itinerário da mente para Deus mostra um caminho de subida. Depois a questão da mente, só retomando um pouquinho, para a alma, para a boa-ventura, a alma humana remete à interioridade do homem, o homem interior, a alma espiritual do homem, a interioridade do humano. A palavra mente vai ter um significado mais restrito, porque aquilo que a alma humana é no mais elevado, mais excelente, o mais íntimo, o mais central, o mais básico, fundamental da alma humana. A dizer mente. Depois, para Deus. E no latim, em Deus. Então, coloca degraus que conduzem até Deus. Para dentro de Deus.
para dentro do mundo divino, do mistério divino, um ir para Deus. Não é escuridão por falta de luz, mas por um excesso de luz. E na Bíblia, no começo, diz assim que Deus é uma luz tão forte que a gente não consegue olhar no olho de Deus, porque é muito forte. É como que tapa, fica na escuridão de tão forte que é a luz. E o itinerário da alma para Deus trabalha essa questão dessa elevação, dessa subida para Deus. O Deus do itinerário não é o Deus daquilo que está sendo, pura e simplesmente, que está sendo ali naquele momento, mas trata-se de um Deus que não é necessidade de fundamentação da razão. É o Deus dos homens, é o Deus de Abraão, de Jesus Cristo, é um Deus experiência. Então, o itinerário da alma para Deus não é fazer a experiência, falar de Deus, mas é falar com Deus. Então, no itinerário da alma a Deus, para Deus, não é falar de Deus, é uma subida para fazer a experiência com Deus. Como essa experiência se estrutura, como esse Deus se dá em termos de experiência na nossa vida. Acho que a gente poderia conversar um pouquinho antes de iniciar ali no prólogo, para a gente se colocar, nada como a gente se colocar no mesmo caminho. Então, conversar um pouquinho como essa experiência de Deus se estrutura na nossa vida. Ou seja, como esse Deus se dá em termos de experiência para nós, para cada um. Se alguém quiser partilhar, como o ser humano vive, atesta uma experiência do divino. Alguém gostaria? Irmã, eu penso que a experiência para nós é através do rosto humano de Deus, que é Jesus Cristo. Por ele ser inacessível, como a gente vê no Antigo Testamento, né? Eu sou, e toda aquela questão dessa justamente da impossibilidade da gente olhar para a face de Deus, né? Então, hoje nós podemos olhar para Jesus Cristo, né, o nosso modelo, né, o nosso intermediador, o repetidor, como ele chama, né, para chegar a Deus. Então, isso enquanto nome, itinerário da alma para Deus. É entrar nesse núcleo central do divino. Visto que nós somos imagem e semelhança de Deus, imagem desse divino. Por isso, fazer a experiência com Deus. Esse é o título. Só retomando, então, a questão do prólogo. O prólogo de um capítulo, de um livro, ele vai dar o tom do texto. O tom, o tom do que o texto vai caminhar, por onde o texto vai caminhar. Esse texto começa no prólogo com uma invocação, que nós já vimos no mês passado.
uma invocação. Começo por... Quem está com o texto na mão, começo por... Invocar. Invocar. Então, o prólogo começa com uma invocação. Não se trata de falar de ou falar sobre Deus. Trata-se de falar com Deus. Falar com Deus. Começo por invocar o primeiro princípio. Quer dizer, a experiência se dá não quando o homem fala sobre Deus, mas quando o homem, ou a respeito de Deus, mas como Boaventura começa falando com Deus. Começo por invocar o primeiro princípio, isto é, o Eterno Pai, Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa, de todo bom perfeito, o dom perfeito. Então, ele não está falando para Deus, a respeito de Deus, mas ele está invocando, falando com Deus. Deus divino da dimensão religiosa é um sagrado diante do qual o homem se põe de joelho. O homem não só o invoca, mas também o invoca. Começo por invocar. Então, o itinerário da mente para Deus começa justamente com essa invocação. Aí a gente já comentamos bastante no primeiro dia, esse começo, mas vamos retomando assim, ele invoca o quê? Qual é a invocação que ele faz? O que ele invoca? O que Boaventura invoca aí na sua experiência com Deus? Princípio, isto é, o Eterno Pai, o Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa e de todo dom perfeito. Até aí ele está falando quem é o Pai. A experiência dele, quando a gente dizia qual é a experiência que nós temos de Deus, ele está falando da experiência dele, que é de um Pai, o Pai das luzes, fonte de todo conhecimento. Aí vem a questão que nós paramos, que nós vamos dar continuidade agora. Invoco-o por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua mãe, do bem-aventurado Francisco, nosso guia e nosso Pai, ilumine os olhos de nossa mente e dirija os nossos passos no caminho da paz. No caminho da paz. Então, o que ele está invocando? A paz. A paz. Então, todos os sentimentos. Eu não consegui entender. Ele ultrapassa todo... Ultrapassa todo o sentimento. Então, essa é aquela paz que nós animou e deu, qual nosso pai, São Francisco, se fez novo apóstolo. Então, ele invoca no princípio, né, o Eterno Pai, que é o Pai de todas as luzes. Ele fala de uma fonte, né, que brota todos os nossos conhecimentos, toda a nossa vida. Mas não tem como a gente dizer em nossas palavras, porque isso aqui é uma experiência dele, né? Senão a gente vai ficar repetindo o que está escrito. Essa é a experiência dele. Então, nós temos que pensar que ele começa com uma invocação
porque a experiência dele com esse Deus, ele e Deus é um só. E o Frei Marquinhos coloca assim, que o itinerário começa no fim, ou seja, poderíamos dizer que no começo está o fim e no fim está o começo. Porque onde Boaventura quer chegar é na paz. Por isso ele invoca a esse Deus das luzes a paz. Que depois a gente vai continuar isso que a Lourdes está lendo. É o princípio. Então, quando a gente dizia, e a Lourdes colocou agora, o princípio é aquilo que deixa e faz começar, aquilo que conduz e rege, e aquilo também que eleva a consumação. Então, a paz é o fundamento, a essência, poderíamos dizer, o núcleo central de todo o itinerário da mente para Deus. Depois, no segundo número, a gente vai, no terceiro, não me lembro, a gente vai ver por que que ele invoca essa paz. Então, que paz é essa que ele invoca? No começo, o princípio está envolvido e no fim, o princípio já está desenvolvido. Aí fica claro por que essa invocação da paz. Lau, Oi. eu acho curioso essa palavra, né? Começar pelo invocar, né? Ele invoca o primeiro princípio, depois ele invoca nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se a gente pegar essa palavra, separá-la, né? O in e o vocare, né? Pensando que o vocare é o chamado, é um chamar, e o in é para dentro, né? Para mim, parece que ele está fazendo um chamado para que nós façamos esse caminho para dentro, né? Invoque, então, invocar o Pai das Luzes, invocar o nosso Senhor Jesus Cristo para dentro, para que esse caminho seja junto, né? É o caminho que eles fizeram e que nós façamos também, mas ele se dá na interioridade, né? Ele vai para o in, ele não fica fora, né? Então eu acho bem curioso. É um ir nessa interioridade para dentro de Deus. Isso, para dentro de Deus, não para dentro só dos nossos, pela via dos nossos sentidos, como ele coloca mais para frente, né? Uhum. É um coração enriquecido que deseja pela paz. Então, Boaventura, ele está num momento ali que ele está desejando, ansiando, diz o texto, anelando, que é essa ânsia pela paz. E a paz é a serenidade da unidade que ordena todas as coisas. Quando a gente fala estou em paz, parece que é porque está tudo em ordem. Quando está em desordem, quando a gente não se encontra no meio de uma série de coisas, a gente não vai dizer que está em paz. Então, esta obra, chamada Itinerário da Mente para Deus, é uma obra mística, é um itinerário que anseia pela paz. Então, durante todo o percurso que nós vamos fazendo com o texto, com Boaventura, nós vamos estar clareando essa paz, como a Ana Silvia colocou, na interioridade, para dentro, só que é um para dentro de Deus, para dentro do divino, para dentro do místico. Ô, Claudenice, e só para citar aqui, ele coloca assim, ó, ilumine os olhos de nossa mente. Esse ilumine os olhos tem o número 1 aqui, inclusive embaixo há aqui 3 citações bíblicas ligadas somente a esse ilumine os olhos, que é Efésios, Lucas e Filipenses. E na de Filipenses, na citação de Filipenses, está ligada ao tema paz, que diz assim: então a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês.
Então, é interessante também a gente ver um pouquinho esse ilumine os olhos de nossa mente. Acho que a gente poderia também se ater um pouco nisso. Isso. É interessante ver que Boaventura pede a paz àquele que pode dar a paz, que é o Pai das Luzes. É o Pai das Luzes através de Jesus Cristo, logo em seguida, e vem Maria Santíssima também. Então, São Francisco é alguém que compadeceu, compreendeu essa doação da paz, que recebeu a paz e que foi capaz também de dar a paz. E ele até, Francisco está tão dentro disso que não é dele, mas é atribuída a ele, porque é uma oração franciscana, aquela que a gente fala, oração de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde eu leve onde haja e vai, né? Não se encontra nos escritos de São Francisco essa oração, mas ela é franciscana, ela é porque a paz é o que está por detrás de tudo, de toda essa busca que Boaventura mostra, mas olhando também para Francisco de Assis. Fazei-me instrumento de vossa paz, encontrada não é encontrada, mas é o cerne da questão que Boaventura coloca. Porque a paz é a plenitude do bem, é a serenidade de encontrar um abrigo para a própria essência. É o homem estar abrigado em encontrar um ethos, uma morada, um abrigo no seu próprio ser. Esse é o sentido da paz, que volta lá naquilo que a Ana Silvia colocou, na interioridade. Mas é uma interioridade divina, de Deus. Por isso, a primeira frase do itinerário, como a Marinês lembrou, no princípio invoca o primeiro princípio. E o primeiro princípio é o Pai das Luzes. Tudo isso a gente já viu, a gente está retomando um pouquinho para dar continuidade. Princípio não é somente origem, fonte, lembra que a gente falava sobre isso? Não é na questão de origem, de um, depois o segundo, depois o terceiro, mas é aquilo que sustenta, que rege tudo e aquilo que leva tudo à consumação. Pai das Luzes é uma expressão muito cara a Boaventura. Frei Marquinhos, que não é mais Frei, mas é o Marquinhos, ele coloca que Boaventura, em outros escritos, também fala dessa paz. É muito cara para Boaventura. É um tema muito importante. Alguém lembra mais alguma coisa que nós falamos no início, no encontro anterior? Uma coisa que me chama a atenção nesse comecinho aqui é esse caminho que ele faz, né? Que a gente já citou, né? Fala do Pai, aí depois ele invoca por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, pelo bem-aventurado Francisco. Isso me fez lembrar a nossa liturgia, né? A nossa liturgia, ela faz esse caminho nas orações, nas nossas orações. Então, mostra, assim, que Boaventura, ele está dentro daquilo que a igreja está vivendo, daquilo que a igreja vive, né? Assim como Francisco, ele se imbui do que é ser católico. Por quê? Porque é muito bonito na nossa liturgia, né? As orações coleta que nós pegamos, que nós rezamos todos os dias, todos os domingos, a gente não chega ao Pai diretamente. Quando a gente vai pedir alguma coisa ao Pai, a gente fala, olha, a gente está falando isso por causa de Jesus, aquele que veio até nós, aquele que deu a sua vida por nós. Então, é por isso que nós estamos pedindo. Então, a gente usa como que Jesus para convencer o Pai
que nos dê aquilo que a gente está pedindo, né? E aqui ele não usa só Jesus, ele traz Jesus, ele traz Maria, ele traz Francisco, ele fala assim, olha, Pai, todos esses já fizeram esse caminho da paz, então eu também quero fazer esse caminho da paz e por isso eu te peço, né? Que ilumine esses olhos, que nos ilumine os nossos olhos, que dirija os nossos passos, né? Então, assim, é bonito fazer essa relação com a nossa liturgia, né? Com o jeito de rezar da Igreja Católica, que Boaventura está dentro, ele está imbuído desse processo todo, né? E entender isso também, né? Entender esse modo de nos relacionar com Deus, né? Que nos aproxima muito de Jesus, que fala muito dessa experiência, né? Que a gente falava, de qual que é a nossa experiência com Deus, né? E aí eu lembrava do Papa Bento, que colocou lá em 2007, quando teve o Concílio de Aparecida, né? Jesus Cristo é uma pessoa. A gente precisa fazer o encontro com uma pessoa. Nós não estamos falando de uma ideia, nós não estamos falando de uma suposição, de um conjunto de teorias, mas é essa pessoa que eu converso todos os dias, que isso que me faz próximo, né? Essa é a relação de intimidade que eu posso criar com ele, né? Ou com as outras pessoas da Trindade, mas especialmente com Jesus. Aí essa fala mostra que o itinerário da mente para Deus será o itinerário iluminativo, um itinerário de iluminações. E o caminho é o caminho da iluminação cristã que a Letícia está falando, está ligando com a liturgia. É o caminho da iluminação cristã que está presente aí. E que é um caminho de assunção, de ascensão, quer dizer, da mente, na qual essa mente vai sendo iluminada. Na liturgia, se a gente se deixar levar por essa interioridade, entrar na interioridade divina, a mente vai sendo iluminada. E como foi colocado no começo, a mente como alma, como a essência, como o núcleo central do ser humano, que não separa corpo, que não separa mente, não separa alma, é um todo. Então, o itinerário é um caminho de iluminação da mente, iluminação que vai clareando a experiência cristã. E a experiência cristã não acontece fora da liturgia, do celebrativo. E que daí podemos dizer que é um caminho de ascensão para a paz, de ir ao encontro da paz. Claudenice, Oi. lá em Lucas 1,79 diz assim: para iluminar os que estão em trevas e nas sombras da morte, para guiar os nossos passos por um caminho de paz. É uma das citações bíblicas. Lindo. Uhum. Percebe como a experiência de Boaventura, de Francisco, era para dentro de Deus? Sim. É como as orações de São Francisco são todas bíblicas, né? Uhum. Tudo que as citações de São Francisco, os cânticos, tudo tem citação, é bíblico. E nessa obra, o itinerário da mente para Deus vai chegar na paz. Eu fiquei pensando que a gente olha para Francisco e vê o pó, a pobreza, a humildade, e parece que a paz estava, para mim, na minha experiência desse caminho, parece que a paz não era algo ligado, essencial na espiritualidade franciscana.
Não sei como que é para vocês, mas eu estou descobrindo essa questão, essa importância da paz na nossa vida de franciscanos, franciscanas. Eu acho que essa vivência da paz, ela é pessoal. É um trabalho pessoal, é uma introspecção para buscar essa paz. Indiferente de ser franciscano ou de ser qualquer outra coisa. Eu acredito assim, que essa paz, ela é uma busca pessoal. Porque não adianta nada eu ser franciscana e não ter paz. E não buscar essa paz e não conhecer essa paz. Uhum. E dentro disso, ter clareza que nesse caminho que nós estamos fazendo, itinerário da mente para Deus, a estação pela qual nós queremos chegar é na estação da paz. Sim. Sim, que não é fácil. Oi? Sim, que não é fácil, né? Porque a gente vive, sim. A gente vive cercada de tudo que é contradição, tudo quanto é coisa que depois encontra a paz. Uhum. E é interessante que Boaventura não se coloca sozinho nessa invocação. Ele invoca o Pai das Luzes, o Pai de Jesus Cristo, que evangelizou a paz, ou seja, que anunciou a boa mensagem da paz. Cristo como mensageiro da boa nova, da boa notícia, da paz. Ele invoca o Pai e a Jesus Cristo acompanhado da intercessão da Virgem Maria, não sei que palavra que coloca aqui, mas coloca a Maria também, do bem-aventurado Francisco. Vamos ler de novo esse número 1, para a gente ter clareza do que nós estamos falando? Alguém pode ler? Começa no começo, começo por invocar o número 1. Começo por invocar o primeiro princípio, isto é, o eterno Pai, Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa e de todo dom perfeito. Invoco-o por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua mãe, e do bem-aventurado Francisco, nosso guia e nosso Pai, ilumine os olhos da nossa mente e dirija os nossos passos no caminho da paz, daquela paz que ultrapassa todo sentimento. Nós lemos até aí. Vai continuar? Até o final, até o primeiro, até a hora que começa o 2 lá. Esta é aquela paz que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deu a cada qual nosso Pai, São Francisco, e se fez repetidor. O Santo Patriarca, com efeito, anunciava ao princípio e ao final de suas pregações, desejava em toda saudação e suspirava, em toda contemplação, a paz do êxtase como um habitante de Jerusalém celeste. É desta mesma paz que fala o pacífico salmista, o rei Davi, quando diz que se conservava em paz, mesmo com aqueles que odiavam a paz. E acrescentou: pedi tudo aquilo que pode contribuir à paz de Jerusalém. Ele sabia bem que o trono de Salomão não repousava senão sobre a paz, pois que escreveu também:
estabeleceu sua morada na paz e sua residência em Sião. Denise, o microfone. Ah, por isso que a Angélica não estava entendendo. Estava desligada. Dá para perceber como a invocação é pela paz, é a paz, e daí ele pede, por intermédio de, como ele diz aqui, deixa eu ler do jeito que está no livro. Invoco-o por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua mãe, aí coloca do bem-aventurado Francisco, nosso guia e nosso pai, ilumine os olhos de nossa mente e dirige os nossos passos no caminho da paz. Daquela paz que ultrapassa todo o sentimento. Alguém tem alguma coisa sobre esse trechinho aí? A dizer, para partilhar? Percebe que a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem de Francisco é a mesma? Procurar essa paz que ultrapassa todo sentimento, a gente tem que procurar mesmo a de Jesus Cristo e de Francisco, né? Porque o quanto que as nossas pazes não estão ligadas aos nossos sentimentos, né? O quanto que o outro olhar feio para mim, o quanto que alguém me falar uma palavra atravessada já não tira a minha paz. Então, parece assim que o conceito de paz que nós temos hoje pode não ser o conceito que Boaventura tinha. Provavelmente não era, né? Até porque nós estamos em outro tempo, em outra situação. Então, para a gente entender que paz é essa, que ultrapassa todo sentimento, nós temos que realmente olhar para o que vem depois, né? Porque não é assim, não é uma coisa clara, né? Ainda mais nós agora que estamos vivendo esse momento, né? Que se fala muito na guerra, que se fala paz, a ONU, não sei o quê, né? Quer dizer, é outra realidade, mas não é tão outra assim, né? Estamos falando dessa mesma coisa. Então, como é que isso fica, né? Que paz é essa que ultrapassa todo sentimento? Por isso é colocado o itinerário da mente para Deus, é um caminho iluminativo. Porque a luz é tão forte, como eu dizia no começo, a fala do Marquinhos, que ela deixa a gente cego, deixa a gente no escuro. Por isso a paz está escondida, podemos dizer, nesse caminho onde ele vai sendo iluminativo, porque a gente vai conseguindo abrir os olhos, como o próprio texto diz. Mas como é que é essa paz, como a Letícia coloca? Poderíamos escutar mais gente, mais pessoas sobre esse sentido. Que paz é essa que ultrapassa todos os sentimentos? Eu gostaria, assim, de salientar a questão do caminho, porque o próprio Senhor é o caminho, né? Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E nesse tempo que nós estamos vivendo, da segunda semana da Páscoa, a gente também está recordando, quando o Senhor aparece ressuscitado, ele deseja a paz, né? E ele diz também que a paz que ele dá não é a paz do mundo, né? Então, justamente aqui, nós temos que recordar que esse caminho é o próprio Senhor e é a paz dele que nós temos que buscar, e não a paz feita
com munição, né, de guerra, não essa paz como os romanos em outra época deram, né? Pão e circo, e, enfim, essa paz construída, elevando o outro, perdoando, a paz que o próprio Senhor nos diz. E outro ponto também, a gente percebe na primeira linha, invocar o primeiro princípio, esse primeiro princípio está em letra maiúscula, que é o próprio Senhor, né, o Criador. E aqui nessa continuação do texto, nós vamos ver que Francisco levava essa paz que nós estamos falando no princípio e ao final, quer dizer, no começo, quer dizer, ele não começava a levar a boa nova, como lembrou nosso irmão, o próprio Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, sem antes desejar a paz, né? O próprio Senhor é que preparava esses corações. Então, ao início e ao final. Então, eu acho que isso para nós também é um lembrete que a gente não deve fazer nada por conta própria, né? É o Senhor que vai à frente, é Ele que vai preparar tudo, né? Continuando aí, a partir do sentimento, diz: esta é aquela paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deu, e da qual nosso pai São Francisco se fez repetidor. Aí é isso que a Bernadette está falando, a paz que é Jesus Cristo. E aí quando fala se fez repetidor, e o Frei Durvalino trabalha bastante a questão que nós somos uma ordem, é da ordem dos apóstolos. Aí eu fui buscando e chegou que se fez repetidor, se fez apóstolo. Eu achei interessante aí. Somos, como franciscanos, uma ordem que é o início, a origem é a ordem dos apóstolos. E Francisco foi sendo um repetidor desse Jesus Cristo. Então, essa paz que supera todo sentimento é Jesus Cristo. Aqui nos comentários, fala assim: Francisco não é um novo marco de referência, como Cristo o foi. Francisco foi grande pela perfeição com que imitou Cristo crucificado. Não foi um novo Cristo. É a que está explicando aqui a respeito de ser o imitador, né? Uhum. O repetidor, aliás. O repetidor. É. Francisco não é um novo marco de referência como Cristo foi. Ele foi apóstolo de Cristo, não foi um outro Cristo. Isso, por isso repetidor, apóstolo. Por isso repetidor, né? Uhum. Ser apóstolo. É o que nós, como ordem franciscana, uma ordem, vem lá dos apóstolos. Vem dos apóstolos. Francisco foi grande pela perfeição com que imitou o Cristo crucificado, mas não foi um novo Cristo. Mas alguém tem alguma contribuição sobre essa questão? Me fez lembrar o Papa João Paulo II, né? Quando ele escreve, né, sobre a ordem. Não sei qual que é, o que ele está promulgando. Não sei se é a regra da Torá que a gente viu agora ou se é outra que ele fala, né? Não que é um outro Cristo, né? Mas que ele repete, né? Francisco fez tão igual que repetiu. E tem uma música franciscana que eu não estou conseguindo lembrar a melodia agora, mas que fala, né? Não sabia se era Cristo ou se era Francisco, né? Não sabia se Francisco era Francisco ou se Francisco era Cristo. Não no sentido de ser um outro, de ser tão importante quanto Jesus, mas exatamente porque ele refletiu em si Jesus, né? Como diz logo depois, eu acho que mais para frente fala o texto, né? Assim como São Paulo, né? Eu trago em mim as chagas, né? Então, de agora em diante, ninguém me moleste, porque eu trago em mim as chagas do Senhor, né? Mas é esse assumir
o modo de ser de Cristo. Aí eu achei legal que a irmã Letícia falou, modo de assumir, né? O jeito de assumir o modo de Cristo. Porque repetidor me parece uma palavra um pouquinho esquisita, né? Eu fiquei Imitador, também parada aí bastante. e repetidor, imitador, né? Imitar, você vai imitar, repetir, você vai fazer que nem um papagaio, repetir, não é isso, né? É se conformar a Cristo, né? A forma dele, a gente realmente repetir, né? Repetir no nosso dia a dia. Então, Esse a primeira repetidor, nota... Fala. desculpa, esse repetidor pode ajudar a gente a entender? A gente tem hoje os repetidores dos sinais da internet. Então, você tem lá a sua conexão numa sala e na outra sala o sinal é fraco. Então, você tem um repetidor para esse sinal se manter forte. Então, cada um de nós pode ser esse repetidor aí. Uhum. Parece que a irmã Lourdes está com uma versão diferente. A hora que ela leu, ela não leu a palavra repetidor, irmã Lourdes. O que tem aí no seu texto? Parece que o texto dela estava um pouquinho diferente. Encontrou, Lourdes? Em que parágrafo que está? É bem no primeiro ainda, né? É aquela que Essa você leu anteriormente. Esta é aquela paz. Isso. Começo, eu posso ler tudo para enxergar? Eu não sei onde que é. Começa por invocar o primeiro princípio, isto é, o eterno Pai, Pai das luzes, fonte de todo conhecimento, de toda dádiva boa, de todo dom perfeito. Invoco por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua mãe, e da bem-aventurado Francisco, nosso guia, nosso Pai, ilumine nossos olhos de nossa mente e dirija os nossos passos no caminho da paz, que ultrapassa todo sentimento. Esta é aquela paz que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e deu, de tal qual nosso Pai, São Francisco, se fez um novo apóstolo. O santo patriarca, com efeito, anunciava ao princípio. É isso aí, já chegou, Lourdes. Coloca novo apóstolo. Francisco se fez novo apóstolo. Ele não fala novo Cristo. Se fez novo. Ou um outro Cristo, é um novo apóstolo. O santo patriarca, né? Depois ele continua. Mas aí isso que a Letícia estava... Eu não lembrava não onde que estava. Santo Patriarca, com efeito, anunciava... Fala. Ele foi do curso de verão. Eu fiz esse itinerário. No curso de verão na Terra de São Pedro. E aqui mais para frente também ele vai dizer assim que Francisco releu sua vida como itinerário progressivo, movido pela iniciativa gratuita do Senhor e marcada por sua misericórdia. Um caminho que conduziu ao encontro com o Senhor Jesus e seu Evangelho. É um texto à parte. Isso me fez lembrar de quando a gente está pensando na raiz do carisma franciscano, né? O Frei Durvalino tem um desenho num dos livros dele, que ele coloca assim, que o carisma
não está em Francisco. O carisma é de Deus. Francisco Sim. é só o instrumento, né? Então, Francisco é como o galho da árvore que reflete, né? Que reflete aquele carisma que vem de Deus, né? Então, por isso que ele pode ser repetidor, né? Porque ele só tá sendo o canal. Francisco está sendo o canal desse Deus que se fez pobre crucificado e que ele, né, conseguiu vislumbrar isso daí, né? Então, dá para entender que não é em Francisco, né, mas é Cristo, sempre é Cristo. Voltando na questão da ordem dos apóstolos, Francisco compreendeu que a ordem não era de Jesus Cristo, a ordem dos apóstolos. E ele foi outro apóstolo, um apóstolo junto, entrou tanto na interioridade, a gente até diz que ele foi o novo Cristo. Quem que já não ouviu isso várias vezes? Ou até falou muitas vezes. Mas será que não era isso que Boaventura queria não mostrar? Porque vocês veem aqui embaixo, o mundo estaria entrando em sua terceira, no rodapé aí, continuando no repetidor. Boaventura teve que se haver com a corrente joaquinita extremada. O que essa corrente falava? Que o mundo estaria entrando em sua terceira e última época do Espírito Santo, na qual Francisco ocuparia o lugar primordial, tal como Cristo o ocupara na segunda época. Então, não seria que São Boaventura não queria justamente colocar Francisco o primordial? Ou eu estou errado? Francisco é o apóstolo? Ou eu estou errada nessa conclusão? Boaventura queria mostrar o quê? A ordem dos apóstolos, que ela podia ser continuada. E Francisco seria um apóstolo e não um outro Cristo, é isso? Mas aí os apóstolos, eles deram continuidade ao que Cristo ensinou. E justamente porque o Boaventura está nesse momento aí do joaquinismo, que ele entra e que a paz é o cerne da questão, da busca do caminho. Porque estava em uma situação difícil na ordem, e ele entrou, ele chegou para colocar ordem, mas não essa ordem, a ordem dos apóstolos, mas só que ele faz esse processo, né? Quando diz aí, depois do repetidor, o santo patriarca, com efeito, anunciava ao princípio e ao final de suas pregações, desejava em toda a saudação e suspirava com toda a contemplação a paz do êxtase como um habitante da Jerusalém celeste. Tanto é que vem a saudação, paz e bem. É dessa mesma paz que fala o pacífico salmista, o rei Davi, quando diz que se conservava em paz mesmo com aqueles que odiavam a paz. E acrescentou: pedi tudo aquilo que pode contribuir à paz de Jerusalém. Ele sabia bem que o trono de Salomão não repousava senão sobre a paz, pois que escreveu também: estabeleceu sua morada na paz e sua residência em Sião. Assim, a gente já está na 20 horas e 56 minutos e eu gostaria assim, que a gente ficasse firme no horário para não ficar cansativo e para a gente também poder saber que tem um horário para a gente aproveitar bem. Eu acredito que a gente possa retomar um pouco essa questão e colocar no grupo alguma dúvida que ficou do número 1, alguma coisa que queira destacar.
E se agora, ainda tem uns minutinhos, se agora alguém quiser colocar ainda, mas a gente vai caminhando para o final e o mês que vem a gente continua com o número 2. O que é que vocês acham? Essa citação aí do rei Davi Ah, responde bem aquilo que a Bernadette estava falando a respeito das guerras que a gente está, assim, né? A política brasileira, que a gente não pode nem mais assistir televisão, porque é tanta baboseira, tanta porcaria, que a gente não consegue. Se a gente não tiver construindo bem essa paz dentro de nós, a gente não tem paz. Porque é uma desorganização total, né? De tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Então, essa aqui, ó, se conservava em paz com aqueles que odiavam a paz. Então, eles estão guerreando, eles estão fazendo as politicagens deles, mas nós não podemos entrar nessa loucura que eles estão vivendo. A gente tem que conservar essa paz, porque a gente também é agente de paz. É muito bom que acabe agora, porque daqui 10 minutos eu vou buscar minha neta na hemodiálise. e ela tá bem? Ela está, irmã, ela está dentro do possível, né? Uhum. Ela está com uma infecção que não melhora, então está tomando antibiótico. Agora mesmo ela não está fazendo hemodiálise, ela fez hemodiálise de manhã, agora está indo lá para tomar o antibiótico no catéter. Uhum. Então a minha neta levou e foi para a escola e agora eu vou lá buscar. 9h15, 9h20. Tá bom? Um abraço, boa noite, paz e bem. Paz e bem. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Estava aqui pensando também, que ele foi repetidor também, por ter, não sei se digo copiado, mas vivido, né? Os grandes feitos de Jesus. Então, ele caminhou em busca dessa paz, da paz verdadeira. E às vezes a gente fala que tem e não tem com a gente, né? Mas ele conseguiu. Francisco, esse mediador que deixou para a gente tanta coisa boa, né? E por isso que nós estamos aqui. Então, essa paz que ele conseguiu enxergar em Jesus, ele viveu. Então, se ele tem um título de apóstolo, é bem merecido, né? Porque ele nos deixou esse legado. Procurar a paz, amar no outro irmão, encontrando a paz e levando a paz por onde quer que a gente vá. Encerremos. Vamos rezar a bênção de São Francisco, invocando sobre cada um de nós e aqueles e aquelas que não puderam participar. Também pela neta da Ana Angélica. Senhor, olhe para nós e nos abençoe e volte a sua face para nós. Senhor, tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite. Boa Que noite. Deus abençoe cada um, cada uma. Amém. Paz e bem a todos. Paz e... Sábado, irmã. Eu vou chegar lá na sexta-feira. Ah, é? Eu vou chegar no É. sábado, 5 horas da manhã. Nossa, eu chego sexta-feira de noitinha lá. Uhum. Às 6 horas. Então tá, boa Tá viagem. lá. Boa Obrigado, noite a senhora cada um. também. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, Tchau. paz e bem. A Ana Silvia já saiu? Meu Deus. Silvia já. E agora, José?